Olá, querido, tudo bem? Olha nós aqui de novo com mais um vídeo. E eu quero falar com vocês sobre dois assuntos importantes hoje. Duas coisas que vai me levar ao sucesso e que também vai levar você ao sucesso, ao progresso nas nossas vidas. Seja ele em que área for, eu não vou ser seletivo, porque esse assunto que eu vou tratar com você, ele é aproveitoso e ele é o grande divisor, tanto para mim como para você, na questão conquista ou perca, tá bom? E é sobre esse assunto que a gente vai comentar já. Mas antes da gente entrar no assunto, eu quero dizer para você e continuar pedindo aí a tua compreensão, dizendo para você que o canal Dicas do Ed é um pequeno canal, é um pequeno embrião, é um pequeno corpo que está criando formato, tá? E ele precisa de ajuda. E o único responsável pelo crescimento desse embrião, chamado canal Dicas do Ed, é você que está aí do outro lado. Então é de graça, você não vai pagar nada, nada. É só você deixar o like, deixar a tua inscrição e fazer algum comentário. Simplesmente isso. Roda a vinheta e eu já volto com você. Vai! Querido, voltando aqui, eu quero usar como base um texto bíblico que está escrito no livro de Josué, capítulo 1, tá? Que narra a história, conta a história da morte de Moisés, que o povo, né, que era guiado, porque Moisés era o líder do povo, só que agora Moisés morreu, não tinha ninguém. Moisés foi embora e agora começa aí a pergunta: quem é que vai guiar o povo? O Criador se revela para Josué e fala assim: Josué, você é o escolhido para ser o sucessor de Moisés. Moisés morreu, como você sabe, e o povo não pode ficar sem líder. Por você ter sido, durante muito tempo, auxiliar de Moisés, você foi o escolhido para dar a sucessão no projeto que eu, através de Moisés, intento realizar na vida desse povo que tanto amo, tá? Tudo bem, estamos aqui disposto a dar continuidade ao projeto, tá? Aí agora vem uma exigência, tá, do Criador para Josué. E ele diz assim: Josué, você precisa ter duas coisas. O que é, Senhor? Josué, você precisa ter coragem e você precisa ser forte. Ser forte e corajoso. Essa foi a expressão do Criador para Josué. Ser forte e corajoso. Corajoso para quê? Porque, olha só, a responsabilidade de Moisés era muito grande. Você, por ser auxiliar, a sua responsabilidade era muito menos do que a de Moisés. Só que agora você vai precisar de ter mais coragem do que aquela que você tinha como auxiliar. Porque agora o peso da responsabilidade aumentou. Você agora vai ser Moisés. Moisés, por ser o sucessor dele. Você precisa guiar esse povo. E você foi o escolhido. Coragem, porque, olha, você vai enfrentar junto com esse povo muitos obstáculos. E ninguém medroso vai conseguir fazer o que eu quero fazer na frente desse povo. Para isso você tem que ter coragem, porque muitas barreiras vão acontecer, muitas lutas você vai enfrentar. E se você tiver medo, você não vai chegar a lugar nenhum. A questão de ter medo e ter coragem, muita gente acredita que a pessoa que tem coragem não tem medo. Não. Todo ser humano tem um pouco de coragem ou um pouco de medo dentro de si. Todas as pessoas têm aquele calafrio dentro dela, sabe? Aquele friozinho na barriga, todo mundo tem. Mas tem uma diferença. Tem pessoas que mesmo com frio na barriga, mesmo tendo um pouquinho de medo, elas tentam e as coisas acontecem. Por quê? Porque a coragem está acima do medo. Em contrapartida, tem pessoas que o medo está acima da coragem. Então, se você coloca o medo acima da coragem, é bem provável
que ninguém faça nada, porque o medo controla, o medo engessa, o medo aprisiona, tá? Então o que acontece? Nem todo mundo que tem coragem não significa que ele não tenha medo. Já falei para falar, eu volto a falar para você. A gente tem que fazer as coisas mesmo tendo medo. A gente precisa fazer. Mas a segunda coisa é o seguinte, Josué, você tem que ser forte. Forte porque vai ter dias que você vai acordar de manhã e você vai pensar que você vai ter que liderar um povo. E se você não tiver força, se você não ser forte, você não vai fazer o que eu quero que você faça. Por isso, essa foi a duas exigências de Deus em relação a Josué: ser forte e corajoso. Deu para entender? Então, a gente encerra aqui a base que eu escolhi para gravar esse vídeo. Queridão, agora eu quero aqui dar uma dica importante para você. Eu sei que tem momento na vida da gente que bate vontade de desistir, chutar o pau da barraca e desistir de tudo. Eu sei que tem momento. Mas entenda uma coisa: desistir não é o melhor caminho. Desistir só vai fazer de você um derrotado, pior do que você é hoje. Então, a desistência não é o caminho mais curto, é o caminho mais longo. Força, porque a gente precisa enfrentar muitas barreiras, enfrentar as oposições, a dificuldade. Tem momento que a gente olha, vai ter momento na vida que a gente vai olhar para um lado e para o outro. Eu vou desistir, eu não vou aguentar, eu não tenho força mais, eu não aguento mais, eu já lutei muito. Passa isso na cabeça das pessoas. Mas aí vem aquela frase: se te mostrares frouxo ou fraco nos momentos de dificuldade, a tua força será pouca. Mas se você tiver um pouco de força, a pouca força que você tem será multiplicada. Tem momento que a gente pensa mesmo em desistir, porque às vezes é tão sufocante que a gente olha para a gente e fala: não, a pressão psicológica é grande, às vezes a pressão familiar é grande, surge pressão de todos os lados. Mas aí é onde é que entra essas duas coisas que a gente precisa para chegar onde a gente quer: seja forte e corajoso. Haja, não entregue os pontos. Eu sei que pode ser muito difícil para você. Eu já enfrentei e ainda vou enfrentar muitas dificuldades em minha vida. Mas eu sei e tenho certeza que se eu utilizar sempre essas duas técnicas, eu posso chegar muito longe. E eu encerro o vídeo dizendo para você o seguinte: o segredo de chegar a algum lugar é ter coragem para ir em direção a ela e ter força para se levantar quando muitas das vezes a gente leva tombo. Se você não consegue correr, ande. Se você não consegue andar, se arraste, mas tenha força para continuar com o seu plano e seu projeto de vida. Confiante sempre no Criador e confiante também nessa pessoa que está aí do outro lado me assistindo agora. Seja forte e corajoso. Você não é um fracassado. Procure força dentro de você, que você vai encontrar. Era basicamente isso que o Deus queria que Josué encontrasse dentro dele: força e coragem. E eu sei que dentro de você tem.
E eu acredito que você pode chegar muito longe. Beijo forte para você, até o futuro. E eu fico por aqui. Muito obrigado.